ao Senhor, porque Ele é digno. Vamos buscar a presença dEle, porque Ele é santo. Abra o teu coração. Pai, nós entramos em tua presença, pois o Senhor é perfeito. O Senhor nos escuta quando clamamos e nos permite nos achegar à tua presença. E mesmo quando não temos forças para orar, e mesmo quando não sabemos orar como convém, o Senhor nos ama de tal maneira que deixa sobre nós e em nós o teu Espírito Santo, que clama com gemidos inexprimíveis, intercede por nós junto a ti. O Espírito Santo para nós é consolo. O Espírito Santo para nós é o nosso ensinador. Nos dias difíceis Ele nos consola. Nos dias de dificuldade Ele nos ensina a tua palavra. Nos ensina a verdade que nos liberta de todos os nossos medos, temores, e nos dá a força para vencer. Seja bem-vindo, Espírito Santo. E neste momento nós estamos aqui para buscar pela nossa casa. Que o Espírito Santo tenha liberdade. Porque aonde está o Espírito de Deus, ali a liberdade. Essa liberdade que nós clamamos a ti, clamamos na tua presença, clamamos diante do teu altar, clamamos a ti, Senhor, nessa noite. Eu creio, Senhor, que um coração quebrantado o Senhor não desprezará. Eu creio, Senhor, que um coração contrito tu colocarás paz. Eu creio, Senhor, que as orações que estão sendo derramadas diante do teu altar, elas não são em vão. Porque se o Senhor é um Deus capaz de até os cabelos de nossa cabeça contar, quem dirá as palavras que saem, que fluem do nosso coração através do clamor? É a nossa casa, Senhor, nosso bem mais que precioso, é o nosso bom tesouro, Senhor. Nos ajude a guardar o bem, nos ajude a tratar a nossa casa em amor e no amor do Senhor, porque o verdadeiro amor Ele lança fora todo medo. Ajuda este pai, esta mãe, ajude esse esposo, essa esposa, esse filho, essa filha. Esta pessoa está dizendo: Senhor, eu quero a minha casa no teu altar, eu quero a minha família servindo ao Senhor com alegria, com gratidão. Essa pessoa que diz: Senhor, não aceita a minha casa na escravidão. Ela está dizendo: Senhor, é eu e a minha casa, e disso eu não abro mão. Da tua palavra que garante, Senhor. Não é a voz do homem, mas a tua palavra que diz que é eu e a minha casa servindo ao Senhor. Eu sei, Senhor. Eu sei. Todas as coisas
e tu me serás por povo. E terei compromisso contigo e com a tua semente. Assim como foi com Isaac e Jacó, a mesma salvação se estendeu a Noé, a Moisés e através de Cristo a nós. Nosso clamor chegou a ti, Senhor. Dai-nos a resposta ao coração. É assim que nós oramos, em o nome do Senhor Jesus. Mas o meu clamor está subindo. Diga eu creio, diga amém e diga graças a Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, fique à vontade de estar na presença do Senhor. Amém? Chegamos na casa do Senhor e é com satisfação que recebemos a presença e a palavra dele. Amém? Vamos para o Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Quando o Senhor nos dá uma direção, um mandamento, ele se coloca à disposição para nos ensinar, para nos ajudar, para termos em nós algo perfeito, alegria completa. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Alegria completa. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, que diz assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Nós vemos aqui que Jesus é a fonte da vida. Amém? Sem ele nenhuma obra se faz. E é maravilhoso ver como que Cristo se apresenta a nós. Ele diz: olha bem a palavra, aquele que está em mim. Ele diz assim: e eu nele, este dá muito fruto. E o que é o fruto? O fruto é o resultado da árvore. O fruto é o resultado de uma semente que foi plantada, se tornou uma árvore e esse fruto aconteceu. Para nós, esse fruto é o resultado da nossa oração, é o resultado da obra que as nossas mãos produzem. Então aqui perfeitamente Cristo está dizendo: sem mim nada podereis fazer. Não adianta tentarmos edificar a nossa casa. A Bíblia declara que em vão trabalha os que edificam. Não adianta a gente tentar cercar a nossa casa, vigiar de todas as formas. Diz a Bíblia que se não for ele a vigiar, em vão vigiam as sentinelas. Então qualquer obra que nós venhamos a tentar realizar sem o Senhor, ela não tem como dar certo. Principalmente a obra de salvação, principalmente a obra de restauração de uma casa. Imagina uma casa em ruínas, muitas rachaduras, muita coisa ali dentro para fazer, muita reforma para acontecer. Sem o Senhor, aquela casa não vai ficar de pé. As ruínas vão se quebrar. Casamento já não tem jeito, filho já não tem mais jeito, vida financeira precária. A pessoa não vive em alegria completa. Então, quando ele nos dá o caminho aqui, o mandamento, ele está dizendo: olha, se você estiver comigo e se eu estiver com você, qualquer coisa vai dar certo. Aqui está a fórmula. Irmãos, quando eu recebi essa palavra, eu já contei esse testemunho que eu acho lindo. Eu não conhecia Jesus, a gente não frequentava a igreja, né? Não tinha nenhum contato. A gente tinha Bíblia em casa porque minha mãe ganhou de presente de casamento do patrão do meu pai. Então a gente tinha uma Bíblia grande em casa, que ficava lá na cama dela, na cabeceira, mas eu não entendia muito.
E quando essa palavra que chegou a mim, eu conto aqui sempre o testemunho, eu tinha entre 10 e 11 anos de idade. Meu pai foi numa festa da empresa. Eu sempre fico de perguntar a ele, né? Por que ele foi na festa da empresa sozinho e não levou eu e minha mãe? Né? Depois eu pergunto esse mistério e eu acabo sempre esquecendo. E ele chegou dessa festa da empresa com um pacotinho, era uma camisa de cor marrom, com um letreiro verde fluorescente. Não era bonita não, mas me chamou tanta atenção. Eu falei, pai, o que é isso? Ele, isso aqui eu ganhei no bingo lá da empresa. E aí deu para mim, era uma camisa exatamente do meu tamanho. E estava escrito lá, sem mim nada podeis fazer, João 15:5. Eu gravei isso. Passou-se os anos, quando eu conheci o Evangelho, essa palavra fez todo sentido para mim. E tudo que eu fosse executar na minha vida, em qualquer área, se eu não estivesse com Jesus, se Ele não estivesse comigo, nenhuma obra seria feita. Irmãos, de todo o coração, tudo que eu fiz até hoje, todos esses anos, eu até brinco nessa indústria vital, todos esses anos de vida, tudo que eu tentei executar sozinho deu errado. Tudo que eu fiz sem direção faliu. Mas aquilo que eu empreendi nas mãos do Senhor Jesus deu resultado. E o melhor de tudo, um resultado permanente. Tem gente que constrói uma coisa, mas daqui para frente se acaba, se perde. Não, o que ele executou, me ajudou a fazer, permanece. E quando Ele ajuda você a cuidar da sua casa permanece de pé. Quando você coloca Ele à frente do seu casamento, ainda que a gente sabe que no casamento às vezes tem altos e baixos, talvez a gente está bem, talvez a gente briga, né? Aquela coisa, são duas cabeças num corpo, pensantes diferentes, mas a gente supera os problemas. A gente sabe que criar filho não é fácil, não é no mundo que as coisas estão tão modernas, né? Eu sempre falo, no nosso tempo, uma olhada bastava. Hoje em dia você olha e fica, está olhando o quê? Né? Desse jeito, a gente pode dar conta da língua. Na nossa época, se a gente fosse falar alguma coisa, a gente só via o tatu comendo, né? O umbigo de boi, os mais antigos ainda. Mas hoje em dia, se você encostar mais em mim, eu ligo para o conselho tutelar. É ensinado assim lá fora. A expectativa de família é que ela comece e se destrua. Porque eles querem colocar lá nas estatísticas. Tantos casamentos começaram e tantos faliram. E a maior porcentagem de casamentos falidos, família destruída, é no meio do povo de Deus. Quando eu vi esse resultado dessa pesquisa, eu fiquei assim, abismada. Pastor, por que acontece isso tanto no meio evangélico? Porque as pessoas não entendem que a verdadeira alegria está em Cristo. Elas esperam a outra pessoa as fazerem felizes. Aquele filho dá orgulho, prazer, alegria. Aquele emprego trazer um sustento, uma satisfação, uma alegria. O casal, quando casa, eu casei para você me fazer feliz, para ser feliz. Tem um entendimento errado. Se Cristo não tiver como base naquele casamento, não vai dar certo. Porque a paixão esfria. O amor esfria. Quando entra a dificuldade, meu amor falava, amor só enche barriga durante 9 meses. Quando nasceu, acabou. Na primeira dificuldade, acaba. Mas quando o amor ele é construído todos os dias um pouquinho em Cristo, ele permanece. Ainda que tenhamos dificuldade no nosso casamento, não tenhamos tanta afinidade com o parceiro, com Cristo a gente consegue passar. E aí você vence um ano de casamento, 2, 3, daqui a um tempo está fazendo bodas de prata, bodas de ouro. E assim vai. Com o filho, nem sempre o filho vai ser 100%. Aquele orgulho, né? Aqueles filhos de novela, de filme, né? Vai lá, se forma, trabalha. Às vezes nós vamos encontrar filhos que vão nos trazer dificuldades, problemas no dia a dia. Mas com o amor de Deus a gente vai amar, ensinar, cuidar, trazer o conselho, ajudar naquilo que for necessário, orar, interceder, para que o Espírito Santo convença aquele filho, né, daquele comportamento errado. Então Jesus ele foi bem claro: nada
pode se fazer se não for comigo. Por quê? Porque Ele é Criador de todas as coisas. Ele estava no início, junto com Deus, quando Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele estava desde o princípio. Davi fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez céus e terra. Se Ele fez, meu irmão, se Ele é Criador de todas as coisas, Ele pode criar muito bem um coração transformado na nossa casa. Começando por nós. Ele trabalha em nós primeiro. A gente entende o recado, a gente entende a missão. Aí a gente estende essa missão para dentro do nosso lar, para o nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos. Não é tarefa fácil, mas você não está sozinho. Amém? Você não está sozinho. Ele está dizendo: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada poderíeis fazer. Está dizendo: olha, o seu futuro todinho, fica comigo, fica na minha palavra. Eu vou estar em ti, com a minha palavra. Você vai estar comigo pela fé, crendo. Nós juntos vamos fazer essa família ficar de pé. Isso é construir a casa. Amém? Isso, o fruto testemunha a obra feita, irmãos. E aí, quando passar o tempo difícil, a tempestade, sua família vai estar servindo ao Senhor. Os anos são difíceis, mas a gente tem que perseverar até o fim. Perseverar. Eu conto o testemunho de uma irmã enjoada que tinha na igreja. Ela vinha, já aconteceu outras vezes, ela vinha, sentava nas primeiras cadeiras e colocava a Bíblia do lado da outra. Enquanto a igreja tinha poucas pessoas, cada um escolheu um canto para sentar. Chegou um tempo que a igreja começou a lotar, e aquela irmã ocupando a cadeira com a Bíblia. E aí os obreiros: irmã, desocupa aí para a pessoa falar assim: não, que isso aqui é do meu marido. Às vezes estava gente de pé e não chegava ninguém para ocupar aquele banco. Será que o marido atrasou? Será que o marido esqueceu? E foi em todos os cultos, assim, um dia. Aí eu falei: irmã, tem que desocupar porque a gente precisa sentar. Pastor, arruma outra cadeira, deixa a pessoa em pé. Essa cadeira é do meu marido. Pela fé é do meu marido. Só que aquela mulher tinha tanta certeza que eu nem quis arrumar confusão, né? Fui deixar ela quieta. Aí passou um tempo, ela senta ali, colocava a Bíblia, botava a Bíblia. Teve um belo culto que a cadeira estava ocupada. Eu falei assim: nossa, até que enfim essa mulher deixou alguém sentar. E aí no final do culto: pastor, esse aqui é meu marido. Ele foi para a igreja. Não foi questão de um dia, uma semana. Foi tempo, irmãos. E ela falou para mim que ela já lutava há muitos anos. Ele vinha para a igreja e desandava. Quer saber de igreja? E bebia, prostituía, batia todo mundo dentro de casa, fazia aquela lambança. Ela falava: pastor, eu tinha dia que dava vontade de chutar ele para fora e nunca mais receber dentro de casa. Mas quando eu entendi que era Jesus que ia transformar ele, eu parei de lutar contra ele. Jesus, eu vou crer, para quem vai trabalhar é o Senhor. E aí a obra foi feita. A obra foi feita. Então a gente tem que entender que não é uma tarefa de uma hora para outra. Então, perseverar com Deus, que a gente precisa ter. Dever de estar sempre orando, nunca esmorecer, deixar a alegria de Deus chegar. E aí, irmãos, continuando aí, ó, versículo 7, diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras, olha só, hein? E as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Ele é o caminho para a fonte da vida. Guardou a palavra dele no coração, meu irmão? Não tem como. A obra é realizada. A palavra dele pode passar céu e terra, mas a palavra dele permanece. Ela é fiel para cumprir. Então, aqui está 2 segredos já revelados para nós, para ter uma alegria completa. Primeiro, andar com o Senhor. Segundo, guardar o que Ele fala no coração. E olha o que Ele fala: é você e a sua casa. Não pode esquecer disso.
Vai ter dia que o diabo vai querer fazer a gente esquecer disso, colocando o problema, a situação, a chateação. E a gente tem que lembrar o que ele disse. Então vamos ler de novo o versículo 7. Se vós estiverdes em mim, como que eu estou em Cristo? Crendo, pela fé. E as minhas palavras estiverem em vós, guardei a palavra de Deus no coração. Pedirei tudo o que quiseres, que você vai fazer. E aí eu começo a crer, começo a ter uma fé, começo a acreditar naquilo que Jesus falou: Senhor, eu quero a minha casa servir o Senhor. Isso é o mais importante, porque bens a gente trabalha e a gente conquista, mas família é mais importante, casamento é mais importante, filho é mais importante. Senhor, se eu tivesse um desejo para realizar, né? A gente vê aí nos desenhos o gênio da lâmpada com 3 pedidos. Mas se você tivesse um pedido para fazer, vai estar falando aqui: pedireis tudo. Mas se você tiver cheio, então um pedido. Eu tenho certeza que era em prol da sua família, em prol da sua doença. Porque se a sua família estiver na mesma fé que você, preste atenção, vocês vão começar a trabalhar junto e vai prosperar. Porque todo mundo dentro de casa vai servir a Deus. Deus vai abençoar a obra das mãos. Amém? A família vai crescer. Mas se tiver casa dividida, o próprio Deus fala, Jesus fala: casa dividida não subsiste. Reino dividido não subsiste, cai. Mas se tiver na mesma fé, na mesma direção, você vai caminhar mais feliz. Porque vai ser bem melhor vir para a igreja acompanhado do que vir sozinho. Não é verdade? Fazer as coisas sozinho é horrível. A gente até costuma, mas não gosta. Às vezes a gente é obrigado a fazer. Vim para um culto às vezes sozinho. Minha maior família não vem. Mas é um trabalho que a gente tem que fazer. Sozinho, entre aspas, né? Jesus está conosco, a palavra dele está comigo. Então tem que lembrar disso. Dói um pouco o coração? Ah, claro que dói. O desejo é todo mundo andando junto. Mas enquanto isso não acontece, trabalhe a sua fé. Trabalhe o teu coração. Tira as tristezas, os desânimos, coloca a palavra ali dentro e deixa a fé fazer a obra que a fé sabe fazer. A fé pode mover montanha. Talvez aquela pedra que está impedindo o teu familiar de seguir Jesus, com a tua fé você pode remover. Coloca a tua palavra no coração de Jesus. Jesus é esse meu desejo. E Ele vai estar colocando a palavra dele no seu coração. Essa é a minha resposta. Continuando aí, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis o quê? Muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Ou seja, o fruto é o testemunho da obra feita. O fruto é a resposta da oração. É o testemunho daquela irmã. Orou muito tempo, brigou na igreja por causa do lugar do marido, e a fé venceu. A insistência venceu. Como eu falei, se ela tivesse desistido no primeiro ato de violência, se ela tivesse desistido no primeiro ato da bebida, tivesse desistido na primeira ignorância, não teria perseverado. Assim somos juntos. Se a gente desistir no primeiro obstáculo, a Bíblia nos chama até de frouxos. Se no dia da tua angústia você for frouxo, a tua força vai ser pequena. Provérbios diz isso. Então a gente tem que colocar nossa força. Senhor, renova minha força, que eu não vou desistir. Eu vou restaurar a minha casa. O Senhor vai comigo, o Senhor vai endireitando o que está todo, porque Jesus é carpinteiro. Amém? O pau que nasce torto, na mão de Jesus não morre torto, não. Pega aí uma madeira que ninguém faz nada com ela, coloca na mão de um carpinteiro, sai uma obra bonita, sai um móvel que a pessoa fica assim, ó. Às vezes sai um enfeite lindíssimo, um pedaço de madeira jogado, porque o carpinteiro sabe fazer. Um dia eu falei isso com o pastor, minha irmã nem conhece, o pastor Pedro, né? Eu toda queixo duro, começando na obra, eu sou assim, ao que nasce todo, morre todo. E o pastor Pedro essa palavra: ei, irmã, esquece que Jesus é carpinteiro. Aquilo entrou no meu coração, nunca mais. Jesus em direito e em torto, nunca mais. Quando a palavra entra, ela cria a raiz ali, você começa a andar de acordo com aquela palavra. E a palavra diz que ele é minha casa.
Eu não vou viver pelo que eu vejo. O que eu vejo pode me entristecer, mas o que Deus me fala me alegra. Amém? O que eu olho em redor me entristece. Entristece a carne. Mas o meu espírito tem alegria completa. Porque a minha alegria vem de Jesus que vai cumprir a palavra dele. Amém? Continuando aí. Vamos para o versículo 11. E tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja o quê? Completa. Toda a direção de Deus para nós, ela é perfeita. E a alegria tem que vir dele. Se for esperar alguém te fazer feliz, você não vai ser feliz nunca. Porque a alegria é momentânea. Essa alegria do mundo aí, ó, é momentânea, igual paz. A pessoa coloca uma camisa branca lá, faz uma passeada da paz, e aquilo ali acaba, ela volta a entrar em guerra. Acaba. A alegria do homem vindo de natureza humana, a pessoa conta uma piada, todo mundo ri, mas acaba aquele momento a tristeza volta. Mas quando é alegria, ele está dizendo, ó, tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós. E qual é a maior alegria de Jesus? Cumprir na sua vida aquilo que ele fala. Então ele está dizendo, eu vou te dar essa alegria. E quando você entender que essa alegria te pertence, como é que fica o final do versículo aí? E a vossa alegria seja o quê? Completa. Ele não faz obra pela metade. Amém? O Senhor não faz obra pela metade. Ele não converte só uma parte do corpo. Ele não converte só da cintura para cima ou só da cintura para baixo. É completo. A obra que ele faz de restauração é completa. Ali fora tem um ditado que diz que quem tem sorte no amor tem azar no jogo. E quem tem sorte no jogo tem azar no amor. Isso é ditado lá fora, porque o diabo, né, as coisas que o diabo faz é pela metade, mas o que Deus faz é completo. Você tem sorte em tudo. Sua família se torna a melhor família do mundo. Sua casa, que às vezes pode, né, ter aqueles picos de guerra, de repente se torna um lugar de refúgio e de paz. Tem gente que fica tão em paz em casa que não quer nem sair de casa mais. Mas tem que vir para a igreja, tem que buscar Deus. A casa tem que ser um refúgio, mas também temos que estar na casa de Deus. Amém? Então a casa vai se tornar um lugar de paz, um ambiente de tranquilidade. O casamento que até então o divórcio estava chegando, né, a destruição era iminente, e aí você começa a ver qualidades que antes você não via no parceiro, na parceira. Filho só dava desgosto, aí você começa a lembrar, mas peraí, quando nasceu, não me trouxe desgosto não. Até a dor para ter parto ali, para quem teve normal ou cesárea, dói do meu jeito, né? Dói de qualquer forma. Mas foi uma coisa momentânea, passou aquele tempo ali do resguardo, começou a alegria. Quando começou a falar o bebê, né? Que bonitinho. Quando começou a andar, que maravilha, né? Fala mamãe, fala papai. O meu falou café, né? Apenas café, falou certinho, café. Né, que ele queria o café que a gente estava tomando lá. Né? Aí fala a primeira palavra, você fica todo bobo. Aí cresce na primeira malcriação, você esquece de tudo que passou, das alegrias. Não, eu tenho que lembrar das coisas boas. Por que eu casei? Por que eu tive o filho? Por que eu fui para aquele emprego? Por que eu montei aquele negócio? Por que eu construí essa casa? A alegria passa a ser completa quando a gente entende o verdadeiro sentido. Que se Jesus entrar, ele transforma. Amém? Vamos continuando aí para a gente encerrar. Versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Quando o Senhor te chamou, ele falou, eu preciso fazer uma obra nessa casa, eu preciso fazer uma obra nessa vida. Então ele te escolheu para ser um vencedor. E da mesma maneira que ele está te tratando, você está vencendo, sua casa vai ser tratada, sua casa vai vencer também. Ele olhou e viu uma necessidade lá dentro. Jesus, se você pegar todos os trechos bíblicos dos evangelhos, você percebe que Jesus sempre, quando ele chegava numa casa, ele transformava alguma coisa ali. Ele sempre transformava o ambiente. Quando ele chegou na casa de Lázaro, tinha morte lá dentro. Jesus trouxe vida.
Quando ele chegou na casa de Jairo, todo mundo chorando, menina morreu, aquela coisa. Jesus chegou lá e falou: não, está dormindo, eu vou despertar ela. Tem gente da sua casa que pode estar dormindo o sono espiritual. Mas Jesus entra lá contigo, você é o dono da casa. Amém? Jesus só entra se convidar. Jesus foi convidado para ir na casa do Pedro. Chegando lá e falar: Jesus, Pedro te trouxe aqui, mas a casa dele está em luto. A sogra dele está morre em cima da cama. O que Jesus fez? Não, foi lá, pegou na mão da mulher, a febre foi embora e ela começou a servir Jesus. Meu irmão, quando aquilo que atrapalha a sua casa for embora, pode ter certeza que a sua casa vai servir Jesus igual a sogra do Pedro. A sua casa vai glorificar o nome de Deus, igual a casa de Jairo. A transformação chega para mudar até o coração, como mudou na casa do Zaqueu. Jesus olha e vê e diz: hoje a salvação entra nessa casa. Nós temos que olhar para Jesus. Então vamos terminar o versículo 16 aqui. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. De que ele nos chama? Muito mais do que vencedores. E vos nomeei para que vades e deis o quê? É desperdício plantar um pé de laranja para dar uma laranja. Aí deu uma laranja para pôr, não deu mais. Não, tem que continuar dando laranjas. Sua casa não tem que ter só você de convertido, não. Tem que ter mais convertidos lá dentro. Amém? Tem que ter mais pessoas servindo ao Senhor. Então ele diz: vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Senhor, quando aquela pessoa da minha casa se converteu ao Evangelho, não vai desviar, não. Já consagra logo, já coloca já na ponta do lado: Senhor, o fruto tem que permanecer. Eu não aceito a minha casa se desviando, não. Pode vir um furacão que for, pode vir um vento, tempestade lá contra essa casa, mas ela está firmada na rocha. O fruto vai permanecer. Eu casei, não foi para separar, não, Senhor. Eu até brinquei com meu marido ontem, né? A gente fala de casamento, o assunto, né? E pareceu uma parte de divórcio lá, a gente estava falando de alguém, mas eu não me lembro quem era. E eu falei com ele: pô, bonito, nem pensa em divórcio. Ele olhou para mim e eu falei assim: meu filho, quando a gente casou, o que o pastor falou? Até que a morte separa. Não estou pretendendo morrer agora, não, e nem me divorciar. Ele né? Ele começou com esse assunto, mas é sério, irmãos. A gente tem que ter esse entendimento. Quando eu engravidei, a esposa de um pastor virou para mim e falou assim: você sabe que eu tenho 3 filhos, né? E um adotado. Mas eu vou te falar uma coisa: você sabe que a gente não cria filho para nós, não, tá? A gente cria para o mundo. Irmãos, na hora eu repreendi. Falei: tá amarrado em nome de Jesus. É do que você está amarrando? Meus filhos são herança do Senhor. Não sei quantos eu vou ter, mas são heranças do Senhor. Eu já tinha perdido 2. Eu tinha engravidado da Sara. E aí ela falou: não, mas a gente cria para o mundo. É maneira de dizer. Foi negativo. Que as palavras, elas têm poder. Estou criando filho, é para o Senhor, é a herança dele, ele vai cuidar. Ele me deu, mas quem está cuidando é ele, é dele a herança. Ela ficou toda sem graça. Irmão, mas o negócio é sério. Se a gente não ponderar o que sai da nossa boca, o diabo pega aquela palavra e usa contra nós. Então a gente vai orar daqui a pouquinho, vamos repreender o espírito da maldição, palavras que foram soltas, a gente vai amarrar essas palavras em nome de Jesus, palavras que saíram na hora da raiva, maldições de outras pessoas que lançaram sobre nós e sobre a nossa família, te amarrar por isso, que a nossa casa, ela pertence ao Senhor. Amém? Vamos terminar o versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Se Ele nos chamou, irmão, Ele vai mudar a nossa vida. Se Ele nos trouxe até aqui no dia de hoje, você que está em casa, se Deus está permitindo você ouvir essa mensagem, tenha certeza que o Senhor quer fazer uma obra extraordinária na sua vida.
Ele nos chamou. Quando Ele nos chama, Ele realiza a obra. A gente só precisa permanecer nele, guardar a palavra dele no nosso coração e ter certeza que essa obra vai ser feita. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos nos colocar de pé, vamos orar aqui agora. Estenda a mão em direção à sua família. Coloque o teu pensamento em Deus. Senhor, essa restauração que eu preciso. Eu preciso dessa restauração na minha família. É no casamento, você vai abrir o coração agora. Senhor, aquele filho está me dando trabalho, está me dando tristeza. Eu quero aquele filho na tua presença, porque ele é herança tua. Senhor, eu lanço ele nos seus cuidados agora. Eu lanço o marido, eu lanço a esposa, eu lanço o filho, o sobrinho. Eu lanço aquela pessoa agora na tua mão agora, Senhor, porque a tua palavra está dizendo que tudo que em teu nome pedir, crendo, nós vamos receber. Que o fruto do Senhor está nos dando é fruto de paz, é fruto que permanece, para que a nossa alegria seja completa, porque a alegria do Senhor em nós é fazer com que a tua palavra se cumpra, meu Deus. Quando o Senhor nos deu essa direção hoje, o Senhor nos deu esse mandamento, o Senhor está se colocando à disposição para nos ensinar, nos ajudar, para termos em nós uma alegria completa. Tem muito filho de Deus entristecido, Senhor. Tem muita casa gerando tristeza, gerando morte, mas as casas que o Senhor entrou, transformou em vida, alegria, o ambiente mudou, a vida chegou. E é isso que nós clamamos agora, porque sem o Senhor nenhuma obra pode ser feita, nenhuma direção pode ser seguida, o milagre não chega, Senhor, porque o Senhor é o único caminho, a fonte da vida. Oh meu Deus, então ajuda esta pessoa a colher o fruto agora, o fruto do testemunho, da obra feita, o fruto da resposta, da oração, do milagre, da conversão, da salvação desta família. Oh meu Deus, toda a direção que o Senhor dá é perfeita, a alegria é completa. Meu Deus, faça essa pessoa agora sentir a alegria da tua presença, faça ela sentir a alegria da tua palavra, faça ela sentir dentro dela a coragem, a força necessária para ver a casa dela servindo ao Senhor. Vai dar tempo, meu irmão, vai dar tempo, minha irmã, a sua casa, os seus olhos vão ver a sua casa servindo ao Senhor. Não permita que o diabo te engane, coloque ali a tristeza, a chateação. Não permita que o diabo cegue os teus olhos com medo, com a tristeza, com a mágoa, com a revolta, porque o Senhor, quando nos chamou, Ele nos mudou, nos tornamos o alvo do seu milagre, possuidores de uma autoridade espiritual através do nome de Jesus. Essa é a chave, meu irmão, a chave que abre as portas do céu e da terra. Tudo que Ele nos pede, nos ensina, nos fala, é para nos dar uma alegria completa. E Ele nos deu o nome dEle, para que tudo que pedimos a Deus, no nome de Jesus, seja feito. Autoridade espiritual agora. E nessa autoridade, nós repreendemos toda a força das trevas, essa tempestade que se levantou neste lar, essa tempestade que se levantou contra a vida desta pessoa, impedindo ela de caminhar na fé, fazendo ela desviar o caminho, trazendo brigas, contendas dentro do lar, fazendo o filho entrar na rebeldia, não querer os caminhos do Senhor, se desviar. Nós repreendemos essa força contrária agora, nós repreendemos essa obra das trevas, espírito do engano que entrou no coração daquele familiar. Sai agora em nome de Jesus. Eu te dou uma ordem agora, não na minha autoridade, mas na autoridade do nome de Jesus. Solta esta casa, essa família, você que prendeu com as correntes da maldição. Foi uma palavra que essa pessoa proferiu na hora da raiva, uma palavra que essa proferiram contra a casa desta pessoa, seja quebrado agora, do alto da cabeça à planta dos pés, do mais novo ao mais velho, do portão ao telhado. Toda palavra de maldição, toda obra contrária, obra de feitiçaria, magia negra, o que foi feito contra esta casa, em nome de Jesus, seja desfeito agora, na autoridade do poder que há no nome de Jesus. Respire fundo, a sua casa está sendo liberta agora. A sua casa está sendo alcançada pelo Espírito da liberdade, pela alegria completa do Senhor Jesus. Pode relaxar, pode deixar aí o Espírito Santo fluir, porque
porque você e a sua casa servindo ao Senhor com alegria. Senhor, passa com teu poder agora. Faça a limpeza. Traga a alegria completa. Essa pessoa já está até te dando graça, Senhor. Ela está até agradecendo. Senhor, obrigado pelo marido. Obrigado pela esposa. Senhor, obrigado pelo filho. Nós estamos falando pela fé. Os nossos olhos podem não ver nada agora, mas amanhã verão. Em nome de Jesus, pois vivemos pela fé. E a fé é professada pela tua palavra, que declara que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi isso que o Senhor disse através de Paulo para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E nós cremos e recebemos agora essa alegria completa que vem do alto, e recebemos essa alegria para a nossa casa, e o fruto vai acontecer, o milagre vai chegar, o testemunho será contado, e eu creio no fruto que permanece. E assim, Pai, nós recebemos essa unção libertadora sobre a nossa família, sobre a nossa vida, sobre todos os nossos caminhos, sobre os celeiros desta pessoa, o trabalho dela. Meu Deus, tudo vai fluir. Quando o espírito imundo sai, o Espírito Santo entra e vai fluir. Aqueles impedimentos vão sair, as oportunidades vão chegar. O trabalho será abençoado, a obra da mão será abençoada. Tudo será abençoado, das plantas aos animais, até as paredes. Senhor, aquela casa vai ter um renovo. E tudo, Pai, os nossos olhos ainda verão, em nome de Jesus. Assim eu oro por esta pessoa que está em casa, a que está aqui conosco, desejando aqui, Pai, pela tua palavra, esses dias melhores. A tempestade ela não dura para sempre, as ondas não batem para sempre, o vento não assopra para sempre. A bonança vai chegar. Ainda que ela plantou chorando, ela vai colher com alegria, porque a tua palavra diz que a alegria seria completa. Então nós recebemos essa alegria completa sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Você diga amém. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida para a glória de Deus.